Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Informação Semanal, aqui no Novo Canal, o programa que faz o resumo das principais notícias na região desta semana. Foi precisamente esta semana que Paços de Ferreira apresentou o projeto Habilitar-te, um projeto que pretende minorar os impactos da Covid-19 nos ambientes sociais mais vulneráveis. Aqui ninguém fica para trás porque nós não nos interessamos ou por qualquer outra razão. Não, nós faremos sempre um esforço de procurar e buscar aquelas pessoas que a partida parecem já ter desistido de lutar pelos seus direitos, por melhores condições de vida, por verem reforçadas as suas competências e as suas capacidades. Este é o princípio fundamental da vida pública. É que ninguém fica para trás e ninguém pode ser esquecido. Cabe-me a mim apresentar esta candidatura que é de facto extremamente interessante porque sai um bocadinho fora, como é apanágio da ação social, sai um bocadinho fora daquilo que é palpável. É de facto uma candidatura que visa as pessoas e que visa valorizar as pessoas, capacitá-las, de alguma forma proporcionar uma inclusão de quem, por diversos constrangimentos da sua vida, está de alguma forma mais vulnerável e em situação de vida mais vulnerável. Humberto Brito anunciou à margem da apresentação do projeto Habilitar-te que irão ser realizadas obras nos bairros sociais do concelho. Era uma necessidade grande, os nossos bairros sociais que existem no concelho precisavam de uma intervenção profunda, não eram obras de mera limpeza das fachadas, era mais do que isso, que permitissem de facto dar todas as condições de comunidade e conforto à nossa população que aí habita. Felizmente o Governo da República criou um plano para resolver estes problemas, em termos, para ajudar as autarquias a ter os instrumentos financeiros necessários à requalificação dos bairros sociais. O município de Paços de Ferreira apresentou o seu projeto, a sua estratégia local para a habitação, foi aprovada ontem em sede da Assembleia Municipal. Estão previstos mais de 20 milhões de euros para requalificar os bairros sociais, para além de nos permitirem também criar condições para os nossos jovens poderem ter acesso ao arrendamento a preços controlados. E é com isso que vamos, com essa estratégia que agora queremos avançar rapidamente para começar os projetos para cuidar das pessoas, que é esse o objetivo final. A Associação Empresarial de Penafiel lançou uma campanha de sensibilização para um desconfinamento seguro. A Associação Empresarial de Penafiel lançou uma campanha de sensibilização para um desconfinamento seguro, em parceria com a Escola Superior de Enfermagem do Porto, o Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega 2, Val de Sousa Sul, e a Unidade de Saúde Pública também do Val de Sousa Sul. A Associação realça em comunicado que o projeto PAI, Proteção, Ação e Informação, quer contribuir para um desconfinamento em segurança e apoiar o tecido empresarial nesta recuperação que se prevê longa. A instituição destaca que foi desafiada por um grupo de 3 enfermeiras da Escola Superior de Enfermagem do Porto, no âmbito do curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem comunitária, para desenvolver uma campanha de comunicação com regras para um desconfinamento em segurança. Campanha da qual vamos dar mais pormenores em próximos noticiários. A estratégia local de habitação de Baião foi aprovada em reunião de Câmara. A Estratégia Local de Habitação de Baião e o Programa de Recuperação Económica Baião Retoma foram aprovados em reunião de Câmara. A autarquia esclarece na sua publicação oficial que a Estratégia Local de Habitação sinaliza 152 habitações e prevê um investimento de cerca de 10 milhões de euros. O município destaca que a Estratégia Local de Habitação teve por base um diagnóstico realizado em todas as freguesias, com o objetivo de identificar as condições de habitabilidade dos cidadãos, assim como perceber as pessoas que não dispõem de condições de habitabilidade e não têm suporte para fazer a necessária requalificação ou não têm como suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.
Os deputados do PSD, juntamente com o candidato à Câmara Municipal de Paredes, Ricardo Sousa, visitaram esta semana a Escola Básica 2-3 de Rebordosa e apontaram a acessibilidade como uma das principais lacunas. Nós em todos os assuntos estamos preocupados com o nosso concelho e este é mais um, por 3 motivos. Primeiro, porque queremos as nossas escolas o mais bem preparadas possíveis para os nossos alunos, de facto, serem alunos com as melhores capacidades. Para isso temos que lhe dar condições de excelência. Ainda por cima, esta escola acabou de ser intervencionada num projeto cofinanciado, o que quer dizer que supostamente tem que ter condições de excelência. Infelizmente não foi isso que vimos. Esta visita integra-se, obviamente, no nosso interesse que nós temos pelas questões da educação. E a nível local, o que nos é dado aqui a conhecer nesta escola, eu até acho que esta era uma daquelas escolas que o Sr. Ministro da Educação deveria visitar. Existem muitas dificuldades para os alunos com deficiência e há cá na escola alunos com deficiência que não conseguem ter acesso normal, digamos assim, à escola, e há outras deficiências ou lacunas tão básicas que eram supostamente impossíveis de acontecer, mas de facto estão presentes. E eu convidei os nossos deputados para justificar isso e também, junto do Governo, alertar. Mas o mais importante é que aqui devia ter existido uma responsabilidade grande da parte da Câmara Municipal para que isso não acontecesse. Não se percebe também como é que o pavilhão, que fica com um desnível assinalável em termos de altitude, não tem acesso, por exemplo, para que uma ambulância possa entrar para socorrer um aluno que se tenha magoado. Conseguimos perceber como é que os laboratórios, quer de Fisicoquímica, quer de Biologia e Geologia, ainda não têm as condições necessárias para a prática letiva, ou seja, faltam as bancadas, faltam os exaustores. Das aulas de Educação Visual e Tecnológica, não têm as bancadas para a limpeza de materiais. Humberto Brito, presidente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, criticou o PSD na concessão da água e saneamento e irá avançar com a constituição da Comissão Municipal. No decurso dos últimos dias, sobretudo daquilo que aconteceu na última Assembleia Municipal e das questões que aí foram colocadas e das declarações do candidato à Câmara Municipal reproduzidas num órgão de comunicação social locais, neste fim de semana, me obrigam a pronunciar-me publicamente e no âmbito desta conferência de imprensa sobre esta temática. Como sabem, foi o PSD, Passos de Ferreira, que celebrou um contrato de concessão com uma empresa chamada AGS, em 2004. E se bem se lembram, foi o mesmo PSD, envolvidos pouco mais de um ano, que já estava a reequilibrar a concessão, beneficiando a concessão em mais de 5 milhões de euros. Passado menos de um ano, já estava a Câmara Municipal, sob a responsabilidade do PSD, a fazer um reequilíbrio económico-financeiro e a injetar na concessionária mais 5 milhões de euros sem auscultar quem quer que seja, nomeadamente o Tribunal de Contas. Aliás, devo dizer, o próprio Tribunal de Contas pôs em causa este reequilíbrio económico-financeiro, este primeiro aditamento ao contrato, porque não havia maturidade suficiente para que a Câmara pudesse assumir uma responsabilidade desta natureza, prejudicando claramente os interesses dos munícipes de Passos. Ricardo Jorge é oficialmente candidato independente à Câmara Municipal de Castelo de Paiva. Ricardo Jorge, natural da freguesia da Raiva, atual União de Freguesias de Raiva, Pedurido e Paraíso, anunciou oficialmente este domingo, dia 2 de maio, a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Castelo de Paiva. O gabinete de imprensa do movimento Um Conselho para Todos esclarece que o candidato e os seus apoiantes, que fizeram nascer o movimento, têm como objetivos tornar Castelo de Paiva um concelho atrativo, com igualdade de oportunidades e pretendem, com a execução do seu projeto, melhorar a qualidade de vida dos paivenses. As pessoas querem claramente uma mudança na gestão da Câmara Municipal e eu estou certo que com a nossa equipa e com a vossa ajuda seremos capazes de concretizar esse objetivo. Nesta pequena mensagem dirigida diretamente a cada um de vós, queria que ficasse claro que connosco e com a vossa ajuda a mudança será uma realidade e todos serão tratados por igual. O Partido Socialista de Gondomar designa Marco Martins para a reeleição à Câmara Municipal.
O PS Gondomar designou Marco Martins para se recandidatar às eleições autárquicas deste ano. A Comissão Política Conselhia do PS Gondomar realça, numa alusão à recondução do atual presidente da autarquia, que esta é uma recandidatura por Gondomar e pelos gondomarenses, dizendo que o Partido Socialista se orgulha pela transformação que foi feita neste e no anterior mandato. A estrutura conselhia, que afirma haver ainda muito a fazer, defende que Marco Martins é o gondomarense melhor preparado para este desafio. As comissões políticas concelhias de Lousada, do PST e do CDS-PP formaram uma coligação denominada Acreditar Lousada. As comissões políticas concelhias de Lousada, do PSD e do CDS-PP formalizaram a coligação Acreditar Lousada para as eleições autárquicas deste ano, juntando-se assim no apoio à candidatura de Simão Ribeiro à presidência da Câmara Municipal. A coligação esclarece em comunicado que Simão Ribeiro, que é também presidente do PSD Lousada, considera que esta coligação é muito mais do que uma aliança entre dois partidos políticos com fins eleitorais. É, acima de tudo, dizem, uma união de esforços em torno de um projeto que ambiciona um novo modelo de governação do município. Este novo projeto, segundo a coligação, tem por base uma visão estratégica de desenvolvimento para Lousada, sustentada pela mais-valia que representa a centralidade do Conselho no Val de Sousa e na promoção de investimento e emprego, que seja simultaneamente mais qualificado e vocacionado para acrescentar valor. E o Chega de Passos de Ferreira apresentou mais 2 nomes na corrida às autárquicas de 2021. Depois de André Ventura, líder do partido Chega, ter apresentado em abril no Porto 8 candidatos a várias câmaras do distrito do Porto, entre os quais Cátia Santos, da Câmara de Passos de Ferreira, o Chega deu a conhecer mais 2 nomes na corrida às eleições autárquicas. Carla Costa foi o nome escolhido para candidata à Assembleia Municipal e Patrícia Leão à Junta de Freguesia de Friamundo. Numa curta mensagem em vídeo que se encontra publicada na página oficial do Chega, Carla Costa realça que as instituições, organizações, história, as suas gentes e o Conselho merecem mais e melhor. Esta cidade, este Conselho, a sua economia, as suas instituições, as suas organizações, a sua história, as suas gentes, a vida que aqui se vive merece que afirmemos o seu valor. Já abriu o concurso de poesia popular no município de Castelo de Paiva, um concurso promovido pelo Pelouro da Cultura. Já está aberto o concurso de poesia popular de Castelo de Paiva, uma iniciativa promovida pelo Pelouro da Cultura, da autarquia local, que destaca que o concurso tem como objetivos incentivar a criatividade, preservar as tradições populares, promover o interesse pela poesia e estimular hábitos de leitura. De acordo com o município, podem concorrer todas as pessoas residentes, naturais ou que trabalhem no Conselho de Castelo de Paiva, sendo que os trabalhos a apresentar ao concurso devem ser individuais e escritos em português. Aquilo que propomos, o desafio que lançamos a todos, de facto, é que participem e que até 24 de maio possam fazer chegar até nós aquilo que é a sua criatividade em termos de poesia e apresentar a concurso 1 ou até 3 poemas por pessoa para serem sujeitas a uma análise que será depois efetuada pelo júri e que, naturalmente, no final do concurso será divulgada e serão atribuídos os prémios. Toda a gente pode participar, desde que seja natural de Castelo de Paiva, residente ou esteja a trabalhar em Castelo de Paiva, e pode participar como? Ou entregar aqui diretamente na Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva ou no Gabinete de Cultura da Câmara Municipal, enviar por correio ou enviar por e-mail. Nós teremos a oportunidade depois, nas próprias redes sociais do município, de divulgar a forma de fazer, mas o desafio que se faz, de facto, é esse, é que participem. Emoção e competição foram as palavras de ordem no Rally Terras de Aboboreira no passado fim de semana. O vencedor da geral do Rally Terras da Aboboreira, a primeira prova do Campeonato de Portugal de Rallys, foi o norueguês Ole Christian Weibe em Hyundai i20, mas foi uma vitória muito suada, pois os 7 primeiros da classificação terminaram separados por menos de 40 segundos. Miguel Correia, navegado pelo amarantino António Costa em Skoda Fábia, foram a revelação da prova
com um andamento muito intenso, o que lhes permitiu serem os mais rápidos à geral na classificativa do Marão no início do segundo dia do Rally. Este Rally inaugural do campeonato organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, disputado nas classificativas de terra dos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, teve uma lista de inscritos de luxo com a presença de pilotos internacionais que participam regularmente no Campeonato do Mundo de Rallys e que ocuparam as 3 primeiras posições da classificação à geral. Ole Vaibe ficou em primeiro lugar, Pepe Lopes em Skoda Fabia em segundo e Chris Ingram em Skoda Fabia em terceiro lugar. Mas se os pilotos internacionais ocuparam as posições cimeiras no final do Rally Terras da Aboboreira, a verdade é que tiveram grande oposição por parte dos melhores pilotos nacionais, tendo Ricardo Teodósio em Skoda Fabia vencido na classificação reservada ao Campeonato de Portugal de Rallys, sendo o quarto da classificação geral, apenas 8 segundos de Chris Ingram e com 8,3 segundos de vantagem para o segundo melhor português, que foi Armindo Araújo, também em Skoda Fabia. Está um bocadinho melhor se compararmos com o ano passado. A nível de suspensões, o carro levou ao fim e ao cabo um upgrade que os outros carros também o têm, e esse upgrade fez com que fosse um passo à frente e eu também me senti muito à vontade e ataquei bastante para conseguir este resultado. O degrau mais baixo do pódio entre os portugueses foi ocupado pela dupla Miguel Correia e António Costa, que garantiram um pódio português dominado pelos pilotos que utilizam o Skoda Fabia. Logo a seguir, na quarta posição, terminou a dupla do time Hyundai Portugal em Hyundai i20, Bruno Magalhães, navegado pelo experiente navegador felgueirense Carlos Magalhães, que no final da prova considerou estarem mais próximos dos adversários. Estamos melhores, o carro está melhor. Infelizmente agora tivemos um pequeno problema técnico, mas pronto, são coisas que acontecem. Mas de qualquer maneira estamos muito mais próximos dos nossos adversários. Inclusive conseguimos bater alguns em algumas classificativas. Mas isto é rally, pronto, vamos ver como é que vai ser daqui para a frente. Vocês entraram muito bem hoje de manhã. Entramos nas 2 primeiras classificativas. Tínhamos apostado também em fazer um bom resultado na classificativa mais longa que foi anulada, mas pronto, são contingências dos rallies e como tal não podemos realizar, mas pronto, agora para o final também estas 2 últimas classificativas não nos correram como a gente pensava ou queria que corressem. Mas, de qualquer maneira, cá estamos com um carro mais competitivo e portanto é a primeira prova do campeonato, ainda falta muito até ao final. A equipa vice-campeã de rallies aguarda para breve a chegada do novo carro da Hyundai, o i20 Rally 2. A equipa feminina do Futebol Clube Felgueiras regressou às competições e sonha com a subida à 2ª Divisão Nacional. A equipa feminina do Felgueiras tem 3 jogos para tentar garantir um dos 2 primeiros lugares da Série B do Campeonato Nacional da 3ª Divisão e, consequentemente, assegurar o apuramento para a fase seguinte da prova, na qual se discutirá a subida ao 2º escalão. A formação azul-grená defronta com o Lessa de Balio no dia 8 e com o Ringe no dia 22. Os níveis de confiança estão em alta para os 3 importantes desafios que se avizinham. Confio plenamente no grupo total, tanto na parte das atletas como nós, equipa técnica. Vamos fazer o melhor para já no próximo domingo começar com o pé direito. O Felgueiras assume-se como candidato a regressar à 2ª Divisão? Sem dúvida. O objetivo foi mesmo esse. A confiança está no máximo e vamos lutar até ao último segundo para subir a divisão. Os jogos que agora se aproximam são decisivos, São decisivos, exatamente, mas para já vamos pensar neste, depois vamos pensar jogo a jogo e sim, queremos subir a divisão, claro que sim. Acredito muito nesta equipa, temos bons valores, acredito muito no trabalho que está a ser feito e acho que os nossos objetivos vão ser alcançados. Paulo Menezes foi reeleito presidente do Futebol Clube Passos de Ferreira para o biênio 2021-2023. Paulo Menezes foi reeleito presidente do Futebol Clube de Passos de Ferreira com 1.756 votos para o biênio 2021-2023. Segundo publicação do Futebol Clube de Passos de Ferreira, registaram-se ainda 3 boletins em branco e um boletim nulo, tendo participado no ato eleitoral 292
num universo de 1.025 sócios, com capacidade de voto que corresponde a 28,5% de votantes. Nos restantes órgãos sociais, Joaquim Ferreira mantém-se como Presidente da Assembleia Geral e Carlos Alves como Presidente do Conselho Fiscal. No passado domingo decorreu a inauguração do novo Centro de Dia e Apoio Domiciliário de Boelho. É um equipamento muito importante para esta comunidade aqui de Boelho, aqui no Tâmega, que vai ter essas três valências: centro de dia, centro de convívio e serviço de apoio domiciliário. É ainda mais importante porque ao longo de mais de 20 anos esta instituição teve que funcionar em condições precárias na cave do edifício da Junta de Freguesia e, portanto, sem as condições de dignidade que se impõem para um serviço destes e de conforto para os utentes. Durante estes anos todos passaram imensas pessoas, imensos projetos, mas até hoje eu nunca vi nenhuma casa da associação. É esta a única e foi construída por mim, por isso o meu pai, certamente, fundador, está muito orgulhoso de mim. Uma obra que vai ao encontro dos mais necessitados, mais desfavorecidos, dos mais velhinhos, aqueles que deram tudo por nós no passado, e esta obra vem certamente dar-lhes mais conforto e mais qualidade de vida. Neste momento tem capacidade, que é centro de dia, centro de convívio e também de acompanhamento às famílias em casa, sensivelmente 80 pessoas, mas nós queremos aumentar essa capacidade. É um serviço que é absolutamente essencial. Já o era antes, mas agora, com a pandemia, todos percebemos como é ainda mais importante termos uma rede social forte, presente, que dá apoio àqueles que mais precisam, aos mais vulneráveis, aos mais frágeis. Nós, na Câmara Municipal de Penafiel, assim que surgiu a pandemia, uma das nossas primeiras preocupações foi exatamente com esses. E à semelhança desta inauguração, o Novo Canal convidou Artur Inácio Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia de Boelho, para o programa Grande Entrevista. Percebi que alguém ficou incomodado do Sr. Presidente da Câmara dizer que o Presidente da Junta foi uma excelente pessoa em fazer uma coisa que muitos não faziam. E alguns, inclusive, eu não conheço o candidato a PS da Câmara de Penafiel. E inclusive ficou muito incomodado ele dizer isso e se calhar até duvidou. Mas está aqui o contrato mútuo com Librança. Pode por aqui, Artur, que nós chegar à Câmara depois chegar. Exatamente. E está aqui, não há qualquer dúvida. A única balista do empréstimo que foi contraído para pagar ao empreiteiro, porque o empreiteiro, se nós disséssemos ao empreiteiro: olha, nós só temos 150 mil euros que a Segurança Social ou o Norte 2020 vai pagar. Mas esta obra eu sei que o senhor ganhou em concurso público por 400 e tal mil euros, 450 mil euros ou 430 mil euros. Sabe o que é que ele fazia? Nem sequer começava a obra. Percebe? É esta coragem que é preciso incutir e mostrar ao povo. A freguesia de Pinheiro, em Felgueiras, vai ter agora um parque geriátrico dotado de equipamentos para manutenção física. A freguesia de Pinheiro vai ter um parque geriátrico dotado de equipamentos específicos para manutenção física e prática de atividade desportiva, num investimento que ascende os 33 mil euros. A autarquia destaca em comunicado que para a edificação deste espaço a freguesia contou com a colaboração da autarquia através de uma comparticipação de 21 mil euros e da cedência de terreno. Citado em comunicado, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Fonseca, refere que esta obra prevê proporcionar um maior bem-estar físico à população e fomentar a prática da atividade desportiva também do público sénior. E foi esta semana que a Banda Musical e Cultural de Redemoinhos assinalou de forma simbólica os 114 anos de existência.
O presidente da Banda Musical e Cultural de Rio de Moinhos, João Lourenço, realçou que a instituição, à semelhança do que já tinha sucedido no ano transato e devido à crise sanitária que continua a assolar a região e o país, optou apenas por relembrar a efeméride daquela que é uma das instituições mais emblemáticas da vila, cujas produções musicais são elogiadas e reconhecidas pelos seus pares na região e no país. Evidentemente que teríamos preferido partilhar estes 114 anos da história da Banda Musical e Cultural de Rio de Moinhos com os associados e os muitos seguidores da banda, mas tal como no ano passado, este ano voltamos a não poder partilhar esta data com a comunidade e a longevidade desta associação que contribuiu para a valorização da nossa vila. Disse, destacando, por outro lado, que os órgãos sociais da banda, apesar das circunstâncias que o país atravessa, não poderiam deixar de celebrar, ainda que de forma simbólica, a efeméride. A Aparecida Futebol Clube comemorou também esta semana 90 anos de existência. O presidente do clube deixou uma mensagem de agradecimento. O emblema partilhou na sua página oficial várias mensagens de figuras ligadas ao emblema que milita a Associação de Futebol do Porto, divisão de elite pró-nacional, testemunhos de vários atores e agentes ligados ao desporto e à instituição, que é também uma referência no concelho, na região e no seio da Associação de Futebol do Porto. O presidente da direção da Aparecida Futebol Clube, Cristóvão Cunha, numa curta mensagem vídeo que o emblema partilhou na sua página oficial, enalteceu o trabalho dos atletas, equipa técnica, da sua direção, sem esquecer os associados do emblema e todos os que contribuíram para fazer do Aparecida Futebol Clube uma referência no futebol distrital. Neste dia tão especial para todos nós, darem os parabéns aos sócios, adeptos, atletas e direção pelos 90 anos de existência. Com momentos altos e baixos, mas cheios de amor e bairrismo. Deixo uma palavra de apreço e agradecimento a todas as direções que por aqui passaram antes de nós e que ajudaram o clube a crescer e a ser o que é hoje. Nestes 2 anos de mandato como presidente, temos vivido tempos atípicos e de grandes dificuldades para todos. E o nosso clube não é exceção. Decorreram esta quarta-feira na Casa da Cultura em Paredes as comemorações do bicentenário do nascimento de José Guilherme Pacheco. José Guilherme Pacheco foi um homem do seu tempo, mas com uma visão muito à frente do seu tempo. Foi assim que Jorge Botelho, secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, classificou aquela que foi uma das figuras mais ilustres do Concelho de Paredes. A afirmação surge na sequência da conferência realizada esta quarta-feira na Casa da Cultura de Paredes para assinalar o bicentenário do nascimento do concelheiro José Guilherme Pacheco, que nasceu no Rio de Janeiro em 1821, mas veio para Portugal com os seus pais ainda criança. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, desempenhou vários cargos públicos. Em Paredes, para além de ter sido Presidente da Câmara Municipal durante 7 anos, muito contribuiu para o desenvolvimento do concelho, tendo sido responsável designadamente pela instalação do telégrafo, da passagem do comboio, da construção de várias escolas e desempenhou ainda um papel importante em termos de rede viária. Por isso, para familiares, munícipes, investigadores e responsáveis políticos, José Guilherme Pacheco é uma inspiração. Nessa medida, nesta conferência assim dedicada, falou-se essencialmente sobre poder local. Na sua intervenção, o secretário de Estado, Jorge Botelho, chamou a atenção para a importância das autarquias locais que, encontrando-se mais próximas das populações, conhecem melhor do que ninguém as especificidades dos seus territórios. Em declarações exclusivas ao Novo Canal, referiu o processo de descentralização administrativa que já está em curso e a relevância do papel das autarquias neste processo. Nós acreditamos fortemente neste município, acreditamos que os municípios, com o dinheiro que o Estado investe neste momento nas respostas que estão a ser descentralizadas, farão esse papel muito melhor, com mais proximidade. Nós agora temos o PRR, temos um PO
um programa operacional regional que está em curso, ainda tem mais 2 anos de execução. Depois temos um PRR que vai entrar agora, depois temos um novo PO regional que vai até 2027 ou 2028, salvo erro, e depois ainda temos o Orçamento Nacional e há um conjunto de verbas. O que importa é a dinâmica de investimento e de criar condições para as pessoas e combatendo as assimetrias regionais. Isto é o que nós temos de tratar. É criar polos de atratividade para pessoas que se queiram fixar naqueles territórios, gerando riqueza e criando condições de felicidade para si e para as suas famílias. Alexandra Almeida, presidente da autarquia pardense, com alguns dos projetos que estão já em andamento, esta quarta-feira evocou-se a memória de José Guilherme Pacheco, numa conferência que decorreu na Casa da Cultura e que contou com a presença de familiares, munícipes, investigadores e responsáveis políticos. Refira-se que no âmbito das comemorações do bicentenário do nascimento de José Guilherme, que dá nome a um dos principais parques da cidade, onde se encontra a sua estátua, vão ser ainda realizadas várias iniciativas durante este ano para destacar a sua vida e obra. Assistimos agora ao comentário de Rui Brito Fonseca sobre o tema que tem aquecido a semana em todo o país: as investigações às denúncias de escravatura laboral em Odmira. Boa noite. De facto, o tema que hoje trago aqui ao novo canal, que nos aparece como algo novo, como algo inédito na sociedade portuguesa, tem pouco de inédito, é algo que já existe há algum tempo e revelou-se através das condições de habitabilidade de milhares de cidadãos asiáticos que trabalham nas explorações agrícolas do sul de Portugal, nomeadamente no concelho de Odmira. Mais uma vez, a pandemia do Covid-19 veio tornar visível aquilo que estava invisível, ou que pelo menos não se falava, porque era visível, porque ninguém consegue esconder milhares de pessoas a trabalhar nos campos. Portanto, essas pessoas vivem, circulam pelas vilas e pelas cidades, fazem compras, alimentam-se, vestem-se, etc. Portanto, essas pessoas não estavam fechadas nas quintas, não estavam reclusas, digamos assim. Elas viviam nos lugares, nas vilas, portanto, estavam à vista de toda a gente e toda a gente sabia que o fenómeno existia e que existiam milhares de trabalhadores asiáticos a laborar nas diversas quintas, sejam de estufas, não sejam de estufas, sejam de olival, sejam de outro tipo de cultivo que existem na região. Mas, de facto, com o Covid-19 e com os diferentes surtos que surgiram na região, parece que, de repente, o governo descobriu que estes trabalhadores existiam. E eu digo que parece que descobriu que estes trabalhadores existiam porque estes trabalhadores, pelo menos boa parte deles, estavam registados e descontados para a Segurança Social, ao que parece. Portanto, eles existem estatisticamente, eles existem enquanto contribuintes para a nossa Segurança Social e para o Fisco. O que é facto é que parece que o Governo não queria saber das suas condições de existência, e este é um fenómeno que não surgiu agora só com o Covid, não é um fenómeno de 2020 ou 2021, mas é um fenómeno que já vem de 2015 ou se calhar antes. A própria Polícia Judiciária encontrava-se já a investigar vários casos relacionados com esta situação, tentando perceber se existiam redes de tráfico de pessoas, se existia escravatura laboral, e a verdade que alegadamente se passa naquele concelho, se assim for, se existir essas questões da escravatura laboral, é um crime social sobre milhares de almas que vêm para Portugal em busca de uma vida melhor, à semelhança daquilo que durante décadas e ainda hoje milhares de portugueses vão fazer para outros países, também imigrando em busca de um emprego e de uma vida melhor. É claro que para que um fenómeno desta dimensão aconteça, não acontece por causa de um ou dois atores, há vários atores aqui a lucrar com este negócio, mesmo que se prove que existe uma rede de tráfico de seres humanos,
não são só esses que estão a lucrar com esse negócio e que estavam calados, são também as próprias comunidades locais, são as autarquias, são as freguesias, porque toda a gente sabia que estas pessoas viviam nessas casas, toda a gente sabia que viviam em condições que não eram as mais saudáveis, que não eram as melhores, que não eram condições dignas de um ser humano, que partilhavam quartos pequenos a múltiplas pessoas, porque, como disse há pouco, não é possível esconder 10 mil ou 15 mil pessoas, porque de facto elas vieram a alimentar e reanimar toda a economia local e regional. Também é preciso dizer que esta não é só uma situação que aconteça no concelho de Odmira. Existem notícias que há casos similares noutros concelhos pelo país. Não é um fenómeno só de Odmira, é um fenómeno que tem que ver com a falta de mão de obra para a agricultura e que então vêm trabalhadores de outros países trabalhar nas tarefas agrícolas que os portugueses muitas vezes já não querem fazer, e isso há de norte a sul, consoante a dimensão, maior ou menor dimensão das explorações agrícolas, mas ao que parece no Alentejo este fenómeno assume uma dimensão maior, talvez também assuma uma dimensão maior por ser uma região menos povoada do país e portanto se note mais a presença de asiáticos. Segundo o diretor nacional e delegado em Beja da Associação Solidariedade Imigrante, estima-se que só no distrito de Beja sejam 20 mil os imigrantes que estejam a trabalhar na agricultura na região, o que nos faz perguntar então o que é que está a falhar aqui. Se existe conhecimento generalizado da situação, se há empresas que os empregam, se há quem lhes arrende casa ou quartos, se há quem lhes venda alimentação ou outros bens. Sabemos que estes são os trabalhadores que estão nas colheitas dos olivais, dos amendoais, das estufas, sejam de frutas, sejam de flores. Sabemos que boa parte deles estão em situação legal, realizando os devidos descontos como qualquer trabalhador, como qualquer cidadão português. O que é que está aqui a faltar no meio desta situação? A mim parece-me que o que falta aqui é uma ação fiscalizadora do governo, das entidades, do governo tutela, melhor dizendo, nos locais que estejam identificados como locais em que existe a suspeita de que a lei não está a ser cumprida de algum modo e que essas entidades fiscalizadoras façam então prova sobre essas alegadas acusações. E depois então que a Polícia Judiciária investigue e que leve a tribunal quem tenha que ir, em vez de andar-se a especular de quem é que é a culpa, se é dos empresários, se é dos autarcas, se de quem é. Há aqui várias entidades e se calhar são todos um bocadinho culpados, inclusive a própria população destas localidades, porque conhece o que está a acontecer e também ninguém fala sobre o assunto ou ninguém falou durante anos. Uma coisa é certa, se nós queremos ser um país da União Europeia, um país com um sistema liberal democrático, um Estado de Direito, estes fenómenos não podem alastrar assim pelo país como se nada se passasse. E é de facto lamentável ocorrer uma pandemia e os surtos que ocorreram naqueles territórios para que o governo tome posição sobre esses fenómenos e haja, o que me parece indigno de um país que se quer afirmar como uma democracia avançada, onde reina a lei e a ordem. Esse país não é compaginável com estas situações, algumas menos claras, outras claras e sem margem para dúvida. E qual foi a solução imediata do governo? A solução imediata do governo também me parece que foi uma solução de correr atrás do prejuízo. Foi requisitar o Zemar, um empreendimento que estava numa situação económica difícil na costa alentejana
em que o Estado era um dos credores, um dos principais credores, ao que parece, em que existem uns bungalows que uns servem de primeira habitação, outros de segunda habitação, outros para ecoturismo, e alojar nesse espaço, que é um espaço privado, propriedade de uma empresa privada, aqueles trabalhadores que alegadamente têm Covid-19. O Ministro da Administração Interna diz que esta é uma solução para acolher entre 90 a 120 pessoas e que não vai implicar a utilização de habitações particulares. Ainda assim, estamos a falar de um empreendimento particular, de propriedade privada, esteja ou não em insolvência, ainda não transitou em julgado, portanto ainda está o processo a decorrer, o que nos faz questionar onde é que está o direito à propriedade privada, de hoje para amanhã, perante uma situação similar ou qualquer outra de alguma emergência, estamos todos sujeitos a ter a nossa habitação, a nossa propriedade, utilizada pelo Governo só porque o Governo quer colocar lá alguém. Pareceu-me que foi uma decisão completamente trapalhona e colocou em causa alguns direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente o direito à propriedade privada. E eu questiono se não tem o Estado português equipamentos onde colocar estes cidadãos. Se o Estado português não tem protocolos com IPSS, com hospitais de retaguarda, outros equipamentos, outras entidades para soluções deste tipo. É necessário que haja uma requisição civil do empreendimento turístico, ainda que esteja em insolvência, para resolver esta questão, criando este ruído todo à volta do problema. É que às tantas tornou-se maior o ruído em torno do ZEMAR do que propriamente a questão dos trabalhadores agrícolas. É claro que o advogado que representa os proprietários das habitações dos bungalows do ZEMAR avançou com uma ação contra esta requisição civil, que vamos ver o que vai acontecer, mas o ministro Eduardo Cabrita insiste nisto, que a meu ver é algo absurdo, que é um recurso que pode ser usado e que no quadro da Lei de Bases da Proteção Civil prevê expressamente em situações de calamidade o recurso à requisição civil de equipamentos, sendo que os migrantes ficarão na zona do parque de campismo, disse o ministro. Eu não sei se esta é uma situação de calamidade, se pode ser assim chamado, e mais uma vez eu penso que o Governo tem outros equipamentos onde pode alojar, que alguns até são de sua posse, onde pode alojar estas pessoas em condições dignas. Mais uma vez parece-nos que o Governo anda de cabeça perdida, deixando-se ultrapassar pela realidade, andando a correr atrás da realidade, agindo por impulso e não refletindo sobre os melhores caminhos para a resolução desta situação e, sobretudo, da situação destes cidadãos migrantes. O que parece é que a pandemia, mais uma vez, veio tornar visível um país que o Governo desconhecia e que não é possível observar a partir dos gabinetes em Lisboa. E confrontado com o país real, o Governo reage às situações de forma irrefletida e despropositada, e espero que com isto pelo menos tire a lição que o Governo terá que conhecer melhor o país que administra para poder governar e que de outro modo limita-se a navegar à vista, fazer atrapalhada reagindo às situações em vez de agir sobre as situações, e por isso o meu convite é que os governantes venham conhecer o país real, de norte a sul, para perceberem aquilo que são realmente as necessidades das pessoas. O Informação Semanal vai agora para uma curta pausa publicitária. Voltamos já na segunda parte. Fique desse lado. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo à segunda parte deste Informação Semanal. Na minha companhia já tenho Pedro Marques Pimenta. Boa noite, Pedro. Olá, boa noite, Fátima. O primeiro tema que nos trazes hoje é
o aumento do salário mínimo nacional. Aumento este que tu concordas, não concordas? Achas que veio na altura certa? Naturalmente me posiciono sempre favoravelmente ao aumento do salário mínimo nacional. Compreendo que a situação é delicada, a economia está numa fase muito difícil, e é por isso mesmo que também concordo com este aumento, porque as famílias também precisam de verem colmatadas essas dificuldades. Em todo o caso, temos também que perceber aquilo que são as dificuldades sentidas pelas empresas nesta altura. E é em boa medida que eu vejo o Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, a dar aqui um subsídio direto de 84,5 €, que no fundo cobre 84% daquilo que vai ser a despesa acrescida por parte das empresas com os impostos inerentes ao aumento deste salário mínimo. É importante também destacar, Fátima, que em 2015, quando o governo foi alterado e passou a ser o governo socialista, a chamada geringonça com o Bloco de Esquerda e com o PCP, o salário mínimo nacional estava em 505 €. Atualmente vai passar para os 665 €, com este aumento de cerca de 4,7%. E para o fim da legislatura atual, se lá chegarmos, em 2023, será expectável, e é isso que está no programa do governo, que o aumento do salário mínimo fique nos 750 €. Estamos a falar de um aumento gigante, se calhar é exagerado, mas é um aumento considerável e que é fundamental nesta trajetória também de crescimento e de referencial para as famílias. Mas é importante, peço desculpa interromper, é importante percebermos aqui também os apoios que são dados às empresas. Não só agora nesta fase de pandemia, claro, e neste último aumento do salário mínimo, mas já assistimos a aumentos de salários mínimos em que as empresas não ficaram de modo algum favorecidas em nenhum aspecto, em nenhuma medida, e não foram ajudadas. Nem tem que ser obrigatoriamente, Fátima, isso. Repara, o Ministro posiciona-se aqui desde logo a dizer que este aumento vai acontecer agora em 2021. A partir do próximo ano isso já não acontece. Eu compreendo onde tu queres chegar, mas isto também é uma matriz que tem que ser seguida, que é as empresas também, ao pagarem o salário mínimo, vão ver recompensadas com o fator trabalho e com o fator produtividade do trabalhador. Um trabalhador que ganhe mais certamente vai ter uma maior capacidade, uma maior motivação para produzir ainda mais e para ser melhor, ou para pelo menos ter também a sua qualidade de vida aumentada. Isso na generalidade. Temos também que ver a questão da empresa. Também não acontece em muitos casos. Certo, e temos que perceber também que muitas vezes as empresas podem não ter essa capacidade de aumento e por isso é que há concertação social e por isso é que este tipo de aumentos são discutidos. Mas também temos que perceber o lado do trabalhador, que muitas vezes, que é o que acontece, o índice de pobreza, o maior índice de pobreza está no indicador das pessoas que recebem o salário mínimo ou até os que não estão desempregados. Portanto, se isto é um indicador de pobreza, este salário mínimo, naturalmente o aumento tem que ser aumentado. Agora, também tem que ser de uma forma faseada e naturalmente aqui com algum cuidado, porque naturalmente também temos de perceber que nem sempre as empresas serão capazes. E principalmente nesta fase em que o mundo empresarial, as empresas portuguesas, têm sido afetadas ao nível máximo. Mas também até aí o governo também tem ajudado dentro do possível, nomeadamente com a questão do layoff e depois com as moratórias de crédito e etc. Portanto, acho que tem havido também por parte do governo uma sensibilidade para aquilo que têm sido os problemas das empresas. Não deixando com isso de também proteger e ajudar as famílias e as pessoas, naturalmente, com este aumento de salário mínimo. Portanto, mas do ponto de vista das empresas, achas que esta é a altura certa para o aumento do salário mínimo nacional? Fátima, tendo em conta que vai haver este subsídio direto, eu acho que sim. Se isso não acontecesse, de facto, se calhar veria estas coisas de uma forma muito mais expectante e com algum receio que pudesse correr mal de alguma forma para muitas empresas, o que não queremos, certamente. Claro. Mas havendo aqui, de facto, uma cobertura quase total por parte do governo a este aumento, eu não vejo porque não, eu não vejo que possa haver aqui grandes problemas para as empresas com este aumento em 2021. Portanto, que será o ano em que existirá este subsídio direto, que é mesmo o termo indicado pelo Ministro. Portanto, estou convencido que sim, que há condições para que isto aconteça e vejo, sinceramente, como integrado este aumento de salário mínimo. Passamos então para o segundo tema que nos trazes hoje, a importância do associativismo juvenil. Queres-nos falar de uma iniciativa em concreto? Qual é? Exatamente, Fátima. Isto passou-se no dia do associativismo juvenil, o dia 30 de abril. Foi um evento organizado pelo Miguel Brandão, que é o presidente
da formação equestre, da Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo. É um evento que merece ser destacado pelo seguinte fato, mas as associações juvenis, e as associações no geral, mas falando particularmente aqui das associações juvenis, têm uma importância muito grande junto daquilo que é o contexto de risco de muitos jovens. Sabemos que muitos jovens têm problemas familiares, vêm de famílias desestruturadas e muitas vezes as associações têm aqui uma importância muito grande. São um refúgio. São também aquelas que os auscultam e que percebem muitas vezes os seus problemas. São elas também que os acompanham e que os formam, porque a educação não formal tem um peso muito grande junto destas associações. E os miúdos, muitas vezes, o que não têm em casa conseguem ter ali, que é os momentos de socialização. Sabemos que os jovens, por si só, têm uma necessidade muito grande de socializarem e é aqui nas associações que isso acontece. Em questões de cidadania, em questões de cultura, portanto, tudo isto engloba, em questões esportivas também, como é óbvio, ou seja, tudo isto aqui engloba um conjunto muito grande da chamada educação não formal. E depois acaba por ter também uma importância grande para esses jovens que muitas vezes estão carenciados deste tipo de vivência, porque sabemos que há muitos jovens que estão desligados das tecnologias também, por exemplo, da cidadania ativa, de um conjunto de processos, porque em casa muitas vezes falta e que falha. E por isso eu fiquei muito satisfeito por participar, porque foi uma iniciativa que decorreu na perfeição, foi um evento ao ar livre, estava lá um conjunto de jovens da universidade e estava lá também um conjunto de professores, estava também o vereador da juventude e foi extremamente profícuo ouvir também as experiências e perceber a importância que tem esta matéria e que tem sobretudo as associações juvenis para com estes jovens e para com os jovens em geral. E que é muito importante debater. Claro que sim, Fátima. Daí a pertinência do tema. Passamos então para o terceiro tema, o Centro de Hemodiálise de Valongo, que inaugurou há cerca de 2 semanas atrás. Segunda-feira passada, sim. Fátima, eu venho aqui falar do Centro de Hemodiálise de Valongo, porque naturalmente aqui toda a população e também o Presidente de Câmara na altura, ficamos todos contra o encerramento da urgência. Havia uma urgência básica no Hospital de Valongo que foi encerrada. E desde essa altura... este centro. Exatamente, no local deste... Para dar local a este centro. Exatamente, onde está agora este centro de hemodiálise, era uma urgência básica do Hospital de Valongo, que é necessária para a nossa população e que infelizmente vimos encerrada. Contudo, isto foi uma promessa feita na altura pelo Hospital, Centro Universitário Hospital de São João, e que vemos agora também crescer ali uma estrutura de vanguarda, uma estrutura excelente que vai aqui ajudar muitas pessoas, cerca de 70 pessoas por dia que vão ter esta oportunidade de fazer então o serviço de hemodiálise, e acaba aqui por também ser um destino de proximidade para com estes utentes, sobretudo são doentes de ambulatório, doentes que se podem deslocar e que podem então fazer aqui estas autodiálises, que depois também é a intenção do hospital que possam ser também até feitas a nível domiciliário. Pode não haver condições, isto o Secretário de Estado também disse, dependerá se haverá ou não condições para que isso aconteça, mas se houver, também depois de ser feito desta forma. Contudo, vejo com agrado, como é óbvio, chegar ao meu conselho uma estrutura desta envergadura e que vai aqui ajudar também a minha população, a população do qual eu também sou residente, que é Valongo. E que ajuda um número significativo de pessoas por dia. 70 pessoas é um número significativo. É um número muito significativo. São cerca de 70 doentes crónicos que têm aqui diariamente este apoio e é um centro que tem capacidade para 140 utentes. Portanto, é com muito agrado mesmo que vejo este centro de hemodiálise em Valongo. Muito bem, passamos então para o desporto. Quais são os principais destaques de desporto que nos trazes esta semana? Bom, Fátima, vou começar por uma parte menos boa para depois ir às restantes. Quero começar por condenar aquilo que tem sido a violência no desporto. Falar naturalmente daquela agressão indesejada e que não devia sequer ter acontecido. Nunca devem acontecer esse tipo de coisas, como é óbvio, que teve que ver com a violência a um profissional da tua área, um profissional de jornalismo. Depois também aqui as claques do Benfica a perpetuarem aqui um ataque à claque do Sporting. Portanto, é um conjunto de fatores e de violência que temos que condenar e que não favorecem nada
o ambiente desportivo que deve ser de competição e de alegria. Bom, depois, a falar também daquilo que foi o clássico do Benfica-Porto, um clássico um bocadinho morno, porque nenhum deles, ou melhor, o Porto ainda teria ali algumas hipóteses de ser campeão, o Benfica ali na tentativa de chegar ao segundo lugar, mas acabou por dar um empate e, portanto, o Sporting está quase praticamente campeão, será um justo campeão, não tem nenhuma derrota. Os parabéns depois para o Sporting, naturalmente também serão aqui dados quando isso acontecer. Falar também da Fórmula 1 que passou em Portugal com excelência, correu tudo na perfeição. Lamentar naturalmente a ausência de público essa que no vai Rally ser de Portugal colmatada no Rally de Portugal exatamente, no final deste mês. Precisamente, Fátima, era precisamente isso, obrigado, que eu ia dizer. Portanto, vai ser colmatada agora para os fãs do automobilismo, do desporto motorizado, vão poder agora acompanhar pelo menos o Rally. E falar também do Estoril Open, que correu na perfeição, com a vitória do Alberto Vinholas, um espanhol, e que é um evento também que gosto sempre de acompanhar e que é importante também passar por Portugal, um evento dessa envergadura, por parte do ténis. E são os meus destaques desta semana no que toca ao desporto. E quais são as tuas sugestões? Bom, Fátima, uma vez que as coisas agora começam a desconfinar positivamente, felizmente até o meu conselho também agora deu o passo seguinte, porque tinha ficado parado e as coisas estão a melhorar, felizmente. Permite-me o destaque ao meu conselho, porque tenho de facto muito orgulho por ser de Valongo e fico feliz naturalmente por ver esta reabertura também no meu conselho. Bom, mas uma vez que agora o desconfinamento aconteceu e que os cinemas reabriram, eu vou recomendar a visualização de 2 filmes, que foi o melhor filme, o Nomadland, nomeado pelos Oscars, exatamente. Tínhamos falado também aqui há 2 semanas e foi o melhor filme, portanto recomendo a sua visualização. E vou ter também que recomendar, mas aqui a título pessoal, porque eu sou um fã do Anthony Hopkins, que ganhou o prémio de melhor, ou melhor, o Oscar de melhor ator, e que também tem um filme belíssimo que é O Pai. São 2 filmes que eu acho que vale muito a pena ver e que recomendo esta semana aqui nas minhas sugestões culturais, que já são habituais do programa. Muito obrigada, Pedro, Obrigado, pela tua prestação aqui no Informação Semanal. E até à próxima. Obrigado. Quanto a si, desejo-lhe um bom fim de semana, uma boa noite e continue sempre desse lado, que nós estamos aqui por si. Informação semanal com Fátima Moreira. Nova um canal, sempre Novon, sempre seu.